Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Motivo de alegria, irmãos, estar aqui nessa noite para poder trazer um pouquinho da palavra do Senhor, mas também trazer um pouco das experiências, das vivências, né, dentro do aspecto da faculdade. Eu quero já agradecer ao pastor pela oportunidade, né? Eu conversei com ele porque foi solicitado que eu fizesse um trabalho da faculdade, que foi o tema que foi colocado para os irmãos, os slides não, o bannerzinho que o pastor colocou, né, no grupo. E o tema que eu quero falar com os irmãos é sobre fé e sustentabilidade. E aí, novamente, agradecer ao pastor, né, por essa rica oportunidade, por ele abrir essa oportunidade para que eu pudesse estar trazendo esse tema para os irmãos. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, pelo apoio, né, que ele tem dado. Deixa só abrir os slides ali para nós podermos conversar. Enquanto isso, vamos orar, né? Nós precisamos não apenas do conhecimento, mas também nós precisamos da presença do Espírito Santo, porque é Ele que traz luz ao nosso entendimento. É Ele que abre o nosso entendimento e que nos faz perceber e compreender as coisas que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos entender e compreender. Amém? Amém, irmãos. Então, vamos lá. Fé e sustentabilidade, uma perspectiva ecoteológica. E aí eu vou explicar para os irmãos cada tema, cada palavrinha do que está aqui nesse termo. Mas, para início de conversa, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, diz o seguinte: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Então, vamos lá. Talvez, aparentemente, ecologia, fé, não tenha nada a ver. Mas, no decorrer dessa noite, nós vamos perceber que tem tudo a ver. Primeiro, porque... Pode passar, por favor, Rony? Então, vamos lá. Para nós podermos entender desse tema, e eu vou começar pelo aspecto do que a pesquisa acadêmica traz, e depois eu vou entrar no âmbito bíblico também, tá bom, irmãos? Nós temos o conceito de ecologia. E o que é ecologia? É a ciência que estuda as interações entre os seres vivos e o meio ambiente em que vivem. Temos também o conceito de sustentabilidade. E o que é sustentabilidade? É o princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade dos recursos naturais e a exploração deles por parte da sociedade. E o último conceito, que talvez seja novo para todo mundo, muitos conhecem ecologia, têm ouvido muito porque é uma pauta que está em alta, né? Mas ecoteologia, então, é o quê? Ela articula a ciência ou hermenêutica da fé, que é a teologia, ou seja, a ciência da fé, com o saber, as práticas sustentáveis e o paradigma que constitui a ecologia. Então, a ecoteologia, ela procura ter uma perspectiva da natureza, mas do ponto bíblico. O que é que a Bíblia diz a respeito? Porque nós, como filhos de Deus, precisamos cuidar melhor do nosso planeta e das coisas que nós temos aqui. Irmãos, nós temos percebido, e todo mundo tem visto, que as temperaturas têm aumentado. Isso é só o mínimo, né? Quando é chuva, são chuvas muito fortes. Quando é calor, é um calor muito intenso. Então, nós temos percebido essas questões climáticas que têm acontecido. Pode passar o próximo slide, por favor? Mas vamos lá. Eu sei que os irmãos já sabem sobre o que é ecologia, sobre o que é sustentabilidade. Mas eu quero falar, nesse momento, a respeito de como, da perspectiva da ecologia, chegamos até a ecoteologia, que é um ramo lá da teologia, tá? Então, durante muito tempo, irmãos, o que é que aconteceu? Ecologia e teologia era visto de perspectivas diferentes, de formas separadas. Não conseguiam analisar
juntando as duas ciências. Não só com a ecologia, mas filosofia. Muitas dessas ciências que hoje nós vemos eram separadas da teologia. E o que é que os teólogos hoje têm feito? Eles têm buscado trazer essas questões, essa visão bíblica para essas questões do mundo, para essas questões filosóficas, para todas essas coisas. Mas lá na década de 60 e de 70, o que é que aconteceu? Nos Estados Unidos surgiram trabalhos científicos de ambientalistas. E o que é que eles faziam? Eles começaram a criticar nós, cristãos, porque eles acreditavam, no meio de suas pesquisas, que nós éramos os responsáveis pela nossa crença, pela nossa concepção. Eles acreditavam que nós somos os responsáveis pelo caos climático, porque nós não cuidamos da natureza e porque nós pegamos a concepção judaica, cristã, de que nós somos superiores a tudo que Deus criou, que é uma visão antropocêntrica. Então, o que é que eles criticavam, os ambientalistas? Que essa concepção judaica cristã, que os cristãos, por acreditarem que nós vamos morar no novo céu, numa nova terra, e aí entra a perspectiva escatológica, que por causa disso, nós não cuidamos da natureza, porque se vai ter um novo céu e uma nova terra, para que cuidar do agora, do já? Né? Não faz sentido. E a partir disso, dessa análise, dessas pesquisas, eles perceberam a necessidade de uma consciência ecológica. E é aí que surge a ecoteologia. Pode passar o próximo, por favor? Mas vamos lá. Qual o objetivo, então, da ecoteologia? Desenvolver uma postura cristã que revigore e fortaleça a atitude ética e moral, preocupada com a preservação e o futuro do planeta. Então, vamos lá. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, como representantes de Deus, como embaixadores do reino, quando o Senhor criou o homem lá no Gênesis 1, Ele deu ao homem a responsabilidade de cuidar de todos os animais, cuidar de todas as plantas. Ele deu ao homem as ordens, mostrou qual eram os animais, qual eram as plantas que nós poderíamos comer. E Deus deixou tudo organizado, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus organizado. Eu acho que todos vocês, quando estão num ambiente de praia, de roça, um ambiente em que tem muitas árvores, um ambiente onde nós podemos ter contato com a natureza, os irmãos percebem o quanto a natureza ela dá testemunho da glória de Deus. Os animais, todos eles dão testemunhos da glória de Deus. E eles também são criaturas de Deus, foram criados por Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência, essa perspectiva da responsabilidade que, como cristãos, nós temos de cuidar dessa casa, do nosso planeta. Embora nós saibamos que a nossa morada não é aqui, a nossa morada eterna é no céu, mas nós ainda vivemos aqui. Talvez você esteja pensando, irmã Thaís, mas eu sozinho, eu não posso mudar tudo. Mas, às vezes, irmãos, as nossas pequenas atitudes, elas transformam o ambiente ao nosso redor. E as pessoas, ao olharem para nós, vão ser impactadas. E aí, pode passar a próxima slide, por favor, irmãos? Rony. Então, vamos lá. Eu vou trazer um pouco da perspectiva teórica aqui, de forma sucinta. Da Silva, ele vai afirmar que as matrizes de todos os nossos problemas ambientais e ecológicos estão fundamentadas na concepção antropológica judaica cristã. O que é isso? A visão antropológica é a visão de que o homem está no centro, ou seja, de que o homem é o principal da criação. E é por isso que ele não se atenta para cuidar da natureza. E aí ele vai fazer uma crítica, ele afirma que essa narrativa que eu trouxe para vocês, de que Deus, ele nos criou e nos deu essa responsabilidade, como se fôssemos jardineiros, cuidadores, ele vai dizer que isso só não é suficiente. Que embora isso seja bom, isso é um princípio, isso é um começo para que nós possamos ter a consciência. Mas isso em si, somente, não é suficiente. Pode passar, pastor? Rony.
Tudo bem, mostrei para vocês a perspectiva teórica. E agora eu quero analisar com os irmãos Gênesis 1:26, que foi o versículo que eu li aqui. E ali eu grifei, é porque não vai dar para os irmãos verem, mas eu grifei ali domine. E domine em hebraico é radá. Eu acho que a pronúncia é essa, tá, irmãos? Eu não sei pronunciar em hebraico, mas provavelmente deve ser assim. Radá significa governar, ter domínio, dominar, submeter. Ter domínio, governar, subjugar, levar a dominar. Então, é a partir dessa interpretação que surge a visão antropocêntrica de que o homem, ele é o primeiro da criação. Ele é o principal da criação. Mas, quando nós vamos analisar o que é que a Bíblia diz, os versículos que a Bíblia nos mostra, nós vamos ver... Pode passar o próximo, por favor? Nós vamos ver que Deus, então, como eu falei, Ele dá essa responsabilidade a nós. Porém, tem um detalhe. O ser humano lá no Jardim do Éden, ele caiu, pecou. E quando o ser humano peca, a natureza também sofre, os animais também sofrem, eles também foram impactados. E a natureza, ela clama e geme também junto conosco pela nossa redenção, que é o dia em que nós vamos ser redimidos e estar na glória com o Pai. Então, o ser humano, lá no Jardim do Éden, ele tinha completa ligação com Deus, ele tinha completa ligação com o seu próximo, ele tinha completa ligação consigo mesmo, e ele tinha ligação com a natureza. Era o ambiente dele. Ele foi criado para nomear, para cuidar, para ter essa responsabilidade. E aí Deus vai e cria a mulher também como ajudadora do homem, junto na mesma missão. Só que, irmãos, como foi dito, o pecado ele nos afetou. E a partir do momento que o pecado nos afetou, acontece o desligamento da nossa conexão com Deus, com o nosso próximo, consigo mesmo e com a natureza. E é por isso que nós vemos tantas pessoas com crise interior, porque não conseguem ter uma boa conexão consigo mesmo, não conseguem se olhar e ver como amado por Deus, amada por Deus, independente de altura, tamanho, largura, independente de qualquer tipo de deficiência. E aí o ser humano já começa a ter crises. Ele já começa também a não conseguir ter um bom relacionamento com Deus. E ele também já começa a não ter um relacionamento com seu próximo. E é por isso que surgem tantos conflitos, tantas guerras, tantas brigas. Irmãos, quantas vezes nós, como cristãos, aqui eu estou falando do meio ambiente, mas isso vale também para outras coisas, não cuidamos do ambiente em que nós cultuamos, não cuidamos da nossa igreja, tratamos de qualquer forma, e aí eu digo na questão mesmo do que pertence à igreja, né? Não temos o cuidado, não olhamos com valor, com preciosidade. E nós precisamos, irmãos, ter essa consciência, olhar e ver quão maravilhoso é as coisas que Deus criou. Quão maravilhoso você olha uma paisagem e você sente tanta paz. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos quantas coisas gloriosas o nosso Deus fez, porque se Ele criou as coisas na natureza tão lindas, imagine o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso, irmãos. Eu acho que todos nós já tivemos em algum momento da nossa vida, em estar ali em algum lugar, junto das árvores, e estar fazendo as nossas orações, e estar buscando a Deus. E o quanto nós podemos sentir a presença de Deus. O quanto nós podemos sentir o amor do Pai. Cada planta, cada árvore, cada coisa, cada animal, Ele criou, irmãos, com muito amor para nós. Para que nós pudéssemos viver num ambiente agradável, para que nós pudéssemos viver num lugar maravilhoso. E como tem sido nossas atitudes? Como tem sido, né? Como nós temos agido? Pode passar o próximo? E aí Muhammad ainda vai continuar dizendo, né? Ele também faz essa mesma crítica que não adianta colocar o ser humano como jardineiro da criação
e não seu dominador, ou sustentar que o centro da criação não é o homem, como mentalidade. Corrigindo. Ele afirma que o ser humano é jardineiro da criação e não seu dominador, ou sustentar que o centro da criação não é o homem, como a mentalidade antropocêntrica levou a crer, e sim repouso sabático. Tudo isso é bom e necessário se considerarmos como componente da ecoteologia. No próximo slide, ele também vai dizer que uma nova alternativa é cultivar um novo estilo de vida, alegre, simples e equilibrado, levando em consideração todos os habitantes da nossa casa comum. São pequenas atitudes, irmãos, mas que vão fazer toda a diferença, como eu disse. Pode passar o próximo slide. E aí eu quero mostrar aos irmãos que a Bíblia, ela vai corroborar com essa ideia. A Bíblia, ela vai também nos trazer luz a respeito disso. Lá em Salmos 19:1, vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não tem como olhar para a natureza e não ver o DNA de Deus. Não tem como olhar para o teu irmão, que também faz parte da natureza, e não ver o DNA de Deus. Próxima vez, pode passar o próximo, pastor. Rony. Mateus 10:29 vai dizer: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E isso nos mostra, irmãos, que Deus, como supremo criador, como dono de tudo, dono do universo, Ele cuida até dos passarinhos, dos lírios do campo. Ele cuida de cada aspecto. Ele cuida de cada detalhezinho. Pode passar o próximo? Aqui são alguns versículos, irmãos. Salmo 104, do versículo 10 até o 13, vai dizer assim: faze jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves dos céus fazem ninho junto às águas e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes rega os montes. Sacia-se a terra com os frutos das tuas obras. Vocês percebem o quanto Deus é grandioso e maravilhoso? E o quanto Deus criou tudo de forma equilibrada, de forma linda, a ponto dele olhar e dizer: e viu Deus que tudo era bom. Por quê? Porque tudo estava em harmonia. Tudo estava, cada coisa, cada detalhe no seu lugar. Mas nós, irmãos, infelizmente, não temos cuidado desse precioso presente que Deus nos deu. Nós, meus irmãos, temos muitas vezes nos preocupado tanto com tantas coisas que esquecemos. Quantos de nós, na correria do dia a dia, para olhar o céu? Quantos de nós param para olhar os passarinhos cantando? Eles não trabalham, não plantam, não semeiam, mas todavia Deus cuida deles. Isso me emociona, irmãos, porque isso me mostra o amor e o cuidado de Deus. E se Deus cuida dos animais que não plantam, nem colhem, se Deus cuida das plantas, jorrando a água, imagine de mim, de você. Deus nos escolheu como parte do propósito dele, irmãos. Deus nos chamou como parte do propósito dele. Tem um texto de Jonas que me chama a atenção, profeta Jonas. Profeta Jonas, Deus manda ele ir para Nínive. Jonas teimoso não vai para Nínive. E aí nós sabemos a história toda. No final, Jonas fica brabo, porque ele queria que Deus destruísse a cidade, que Deus não perdoasse aquele povo, porque o povo se arrependeu. E ele achava que o povo não ia se arrepender. Por isso que ele tinha fugido, para não levar a mensagem para Nínive. E aí, Deus faz com que nasça uma aboboreira sobre a cabeça de Jonas, era uma planta, e ali Jonas não plantou, não regou, e a planta morreu. Quando a planta morre, vem um sol quente na cabeça de Jonas, e aí Jonas vai reclamar. Aí Deus diz a Jonas assim: essa planta aí, você não plantou? Você não regou?
e ela morreu. Mas você se apegou a ela porque ela te protegia. Aqui é literal, tá, irmãos? Eu estou dando a minha tradução. Não está ipsiliteris lá, não. Mas assim, você não cuidou, você não plantou, você não deu importância. Só deu importância depois que perdeu. Imagine se eu não vou cuidar e amar do meu povo. Daqueles em que eu criei, em que eu pensei. Irmãos, nosso Deus é um Deus tremendo. Salmos 24, versículo 1 e 2 vai dizer assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então deixa eu te dizer, você não é dono desse planeta. Quem é o dono é Deus. E no dia que você chegar diante de Deus para dar conta de tudo aquilo que Ele te entregou nas tuas mãos, o que é que Ele vai encontrar? Você foi um bom dispenseiro? Você foi um bom cuidador? Irmãos, eu acredito que os irmãos aqui, muitos, né? Tem roça, tem fazenda, tem pessoas que cuidam. Muitos devem ter pessoas que cuidam lá, trabalhadores nas suas fazendas. Imagine que você planta, está tudo bonitinho, e você entrega na mão de alguém, e quando você vai lá, você vê tudo devastado, tudo morto, sem molhar, sem vida. Agora imagine Deus, que fez tudo para que nós pudéssemos usufruir, para que nós pudéssemos utilizar, mas com consciência, para que nós pudéssemos, pode passar o próximo versículo? Para que nós pudéssemos aproveitar as grandezas e as bondades de Deus. Jó, capítulo 12, versículo 7, vai dizer assim: pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a vocês. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Irmãos, eu confesso que eu já li o livro de Jó, mas eu nunca tinha parado para observar esse versículo. E eu acredito que muitos dos irmãos também não. Ou seja, pergunta à natureza, que foi Deus que criou. A Terra tem mais ou menos, né, diz os historiadores, 4,5 milhões de anos, enfim, né? Mas os montes estavam lá, testemunharam muitas coisas. Pergunte a eles. É aquele momento em que Deus vai e questiona Jó sobre muitas coisas, né? E aí Jó já não consegue compreender. Na verdade, esse versículo foi Jó que questionou, mas no final Deus questiona a Jó o seguinte: quem criou a baleia? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Onde tu estavas quando eu criei tal pássaro? Onde tu estavas onde eu criei os montes? Onde tu estavas onde eu criei as gazelas? Onde tu estavas? Só que aqui nós podemos ver que na mão de Deus está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Mas vamos lá. Irmãos, o que é que tem a ver, então, a fé? Né? A fé com a questão da ecoteologia. Nós professamos uma fé em Cristo. E nós precisamos que essa fé se revele nas nossas obras. Tiago, capítulo 2, do 17 ao 19, vai dizer o seguinte: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Irmãos, isso aqui nos traz a consciência de que muitos de nós acreditamos, somos salvos pela fé. Mas a nossa fé é revelada nas nossas obras. Se nós degradamos o meio ambiente, se nós não cuidamos daquilo que Deus fez, se nós não amamos o nosso próximo, se nós não temos obras dignas de um verdadeiro cristão, meus irmãos, então nós não estamos tendo a verdadeira fé. A fé que pratica, a fé na prática. As obras revelam de quem somos filhos.
e nós somos filhos de Deus. Quem gosta de bagunça, quem gosta de desordem, quem gosta de destruir é o inimigo. Não é à toa que diz que o inimigo veio senão para roubar, matar e destruir. Então, as nossas obras, as nossas atitudes, meus irmãos, elas são sim muito importantes. E elas revelam a quem nós servimos. E quem de fato nós servimos. Mas, pode passar o próximo? Não adianta eu falar para vocês que nós precisamos ter uma consciência e não trazer algumas dicas, algumas atitudes que nós podemos ter para que nós possamos cuidar melhor e dar bom testemunho de cristão. Primeiro, consumo responsável. Reduzir o desperdício de comida, de água e apostar na economia circular e na eficiência energética. Segundo, procurar mobilidades sustentáveis, modos mais de transportes mais ecológicos. Bicicleta, caminhar um pouquinho. Todo mundo quer ser fitness, né? Então, caminhar um pouco faz bem para a saúde e faz bem para a natureza. Alimentos sustentáveis, ou seja, alimentos ecológicos e comer mais frutas, mais verduras, menos carnes e peixe. Reciclar o lixo é importante também, meus irmãos. A educação ambiental e, por fim, quando nós formos construir, quando nós formos fazer algum design, ornamentações, organizar a nossa casa, pensar em formas e maneiras de que possam ser mais ecológicas, mais equilibradas. Quantas vezes, irmãos, nós desperdiçamos tanto copo, tanto plástico, tantas coisas? E isso não reflete o caráter de Deus. Basta você olhar. Talvez você possa até achar que isso é só mais uma teoria, algo. Mas se você olhar para a natureza, você vai ver o quanto o dono dela é perfeito. O quanto o dono dela é maravilhoso. E nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Pode passar o próximo? Só que aí agora, eu tenho um desafio para os irmãos. Quem nunca ouviu, né, sobre o grão de mostarda? Que vai dizer lá em Mateus 17, 20. Se tiveres fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Agora eu quero saber, quantos irmãos já viram um grão de mostarda? Tem uma quantidade boa de irmãos. Eu vou pedir, tu entrega amanhã para eles? Eu tenho um desafio para os irmãos. Eu vou contar com o apoio dos irmãos. Eu vou entregar para cada um de vocês grãos de mostarda. E eu vou pedir que vocês plantem em família. E isso vai ser um ato simbólico. Toda vez que você olhar para o grão de mostarda, você vai lembrar que ela está ligada à fé. E além do mais, que com as pequenas atitudes do dia a dia, você pode fazer uma grande diferença. Não precisa muita coisa, pequenas atitudes. E por meio de você plantar junto com a sua família, você também vai estar ensinando aos seus filhos, vai estar falando tudo isso que eu te falei aqui. O quanto Deus ama a natureza, o quanto Deus criou tudo belo, o quanto nós precisamos ter essa consciência. Aí eu vou pedir para os irmãos, encarecidamente, que até sábado me mandem a foto de vocês plantando, por favor, porque eu preciso fazer um relatório. E eu quero poder mostrar que a igreja El Shaddai faz a diferença. Eu quero mostrar que a nossa igreja, ela é preocupada com essas questões. E aí toda vez que você olhar para o grão de mostarda, que quando ele crescer, ele vai virar algo grande, você vai lembrar da sua fé, que em muitos momentos pode estar desfalecida, pode estar ali cambaleando, mas que Deus, Ele cuida de você. Toda vez que você olhar para essa sementinha, você vai ver que Deus não olha para o tamanho da sua fé, mas Ele é tão grande, tão misericordioso, que Ele cuida de nós.
mesmo nós não merecendo. Pode passar o próximo slide aí? Aí são as referências, irmãos, onde eu encontrei cada base teórica, né? E para finalizarmos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Deus, Ele nos chamou com um propósito. Ele nos criou, irmãos, e nos formou com um propósito. E como seus filhos, que nós possamos refletir o caráter de Deus. Que nós possamos, irmãos, diariamente buscar agradar a Deus. Que nós possamos, como filhos de Deus, cuidar daquilo que Deus criou. Quantas pessoas maltratam animais, maltratam o ser humano? Quantas pessoas destroem a natureza, cortam as árvores, fazem tantas coisas. E acaba se esquecendo que quando nós fazemos algo para o próximo, que seja ruim, nós estamos fazendo contra nós mesmos. Porque depois as consequências vêm para nós mesmos. Então que nós possamos sair daqui, irmãos, nessa noite, não apenas, eu quero desafiar você, não apenas olhando como mais uma palestra, como mais um tema. Talvez você esperava muitas outras coisas, mas eu tenho certeza que Deus quis falar conosco como igreja, por meio disso. Toda vez que você olhar para a sua sementinha de mostarda, eu já tive a experiência de plantar a mostarda, e as folhas da mostarda, irmãos, ficam maiores do que a do alface. É por isso que Jesus comparou o grão de mostarda com a nossa fé. Porque aparentemente ela é pequena. Aparentemente as pessoas olham para mim e para você e nos acham frágeis. Aparentemente as pessoas olham para nós e acham que não tem mais jeito. Aparentemente as pessoas olham para mim e para você e acham que a sua fé é pequena. Te julgam. Aparentemente as pessoas olham para nós e não acham que nós somos cristãos de verdade. Às vezes nós somos como essa sementinha de mostarda, mas que quando cai no solo bom, fértil, faz toda a diferença. Irmãos, quando o professor da escola bíblica, na igreja que a gente congregava antes, quando nós congregamos na Assembleia, ele entregou esses grãos de mostarda. E aí, meu pai, eu não sei plantar, como eu falei para os irmãos, eu já contei na escola bíblica, mas eu estou relatando porque tem alguns irmãos que muitas vezes não podem vir para a escola bíblica, então eu acho interessante você ver o quanto isso é simbólico. E aí, eu pedi para o meu pai plantar. Na hora que meu pai foi plantar, a sementinha era tão pequenininha, você pode olhar e você vai ver, é pequeniníssima. Ventou, e a quantidade que ele deu para a gente foi bem menor. E aí meu pai virou para mim assim e falou: rapaz, deu vento e a sementinha parece que não vai crescer. Mas isso aqui vai representar a minha fé. É a minha fé, vai representar a minha fé. Pela minha fé aqui, ó, ela vai mostrar o tamanho da minha fé. Ele, irmãos, plantou, ele adubou, ele cuidou com tanto amor, irmãos, que ele colocou ali as gradezinhas para que os mosquitos, os insetos não destruíssem. Quando aquela sementinha, irmãos, começou a crescer, foi a maior de todas. Foi a maior de todas. É porque hoje eu não tenho mais fotos, porque era no meu antigo Facebook e eu excluí. E aí eu acho que eu perdi, só se eu procurar depois. Mas, irmãos, era a árvore maior, era a plantinha maior que tinha lá, era a dele. E no momento em que ele estava plantando, o amor e o cuidado que ele estava tendo ali, e na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: da mesma forma que teu pai está cuidando dessa plantinha,
eu cuido de ti, eu cuido dos meus. Da mesma forma que você vai cuidar da sua plantinha, e depois, no final, quando ela estiver grande, mandem para mim, mas mandem a foto para mim, por favor, irmãos, de vocês plantando. E da mesma forma, toda vez que você vai olhar, aquela plantinha vai ser um sinal, um símbolo de que Deus é contigo. De que Deus cuida de você. De que Deus cuida, fortalece, que Ele te rega e que Ele aumenta a tua fé. Amém? Eu quero agradecer minha rica oportunidade, eu não vou me prolongar mais, mas eu espero que essas pequenas palavras ecoem no coração dos irmãos, ecoem no coração da igreja, que nós possamos ter essa visão, irmãos, deixar a nossa igreja mais cheia de plantas, cuidar das nossas plantas, do nosso ambiente, cuidar das coisas da igreja, que é importante também, cada instrumento, cada detalhe da igreja, que foi feito com tanto amor, para que possa ser cultuado da melhor forma ao Senhor. Da mesma forma, cuide da sua plantinha. Regue a sua fé. E ela vai crescer. No meio das tempestades, no meio da tribulação, a sua fé ela vai crescer. Porque é assim que a nossa fé cresce, irmãos. Quando nós cuidamos, adubamos, regamos. Regamos muitas vezes com lágrimas. Regamos muitas vezes com oração. Adubamos muitas vezes com a comunhão com os irmãos. E Deus dá o crescimento. Amém? Muito obrigada pela rica oportunidade, em nome de Jesus.